E Salomão aqui está fazendo boca de Deus, né? Como se Deus estivesse instruindo os seus filhos, Salomão também está instruindo os seus filhos. Primeiro capítulo de Provérbios, o verso 8, Salomão diz assim: escuta, meu filho, a instrução do teu pai, e não rejeites o ensino da tua mãe, porque eles serão uma coroa de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha o carinho de Salomão com o filho, com os filhos. Ele diz no verso 10: meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não os sigas. Salomão faz boca de Deus, ele se torna como o próprio Deus aqui falando com os seus filhos. Só que na verdade Salomão estava falando com os filhos dele mesmo. Salomão, como pai, estava falando com os filhos: filhos, por favor, ouça a instrução do teu pai e não rejeite a instrução da tua mãe. Quando nós pegamos essa palavra de Salomão e aplicamos dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, nós ficamos com dois personagens: Deus, que é o nosso pai, e a igreja como tua mãe. Ou seja, nunca esqueça a instrução de Deus. Isso serve para os adultos e para as crianças. E nunca se esqueça da instrução da igreja, que se torna tua mãe, porque é através de cada culto que você recebe um ensinamento. Aí olha como Deus termina, através de Salomão, esse capítulo 1, o último verso. O verso de número 33 diz assim: mas o que me escutar habitará em segurança, e estará tranquilo, e não temerá o mal. Isso aqui é muito forte, irmãos. Eu vou repetir. Olha o que Deus, através de Salomão, hoje Salomão está falando com os filhos. Salomão reuniu os filhos numa sala e falou: filho, o pai precisa falar com vocês. Mas você percebe aqui que Salomão, ele faz boca de Deus. Ele traz várias instruções para os filhos. Inclusive ele vai falar sobre a rua, mulheres alheias, mulheres prostitutas. E lá no verso 33, isso aqui serve para todos nós. Salomão, fazendo boca de Deus, fala para todos nós. Os pais falando para os filhos, Deus falando para a igreja, Salomão falando para o seu filho. Mas o que me escutar habitará em segurança, e estará tranquilo, e não temerá o mal. Por que existe muitas pessoas com medo do futuro? Porque não tem ouvido a voz de Deus, não tem respeitado aquilo que Deus tem falado, não tem levado a sério o ensinamento da mãe igreja. Por isso que teme o dia de amanhã. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus, guarda o que está ouvindo, ouve a voz da igreja em cada culto e guarda: hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi aquilo, não vai temer o dia de amanhã. Porque a palavra de Deus serve como luz para o teu caminho. Por mais que o mundo apresente trevas, o teu caminho será brilhante. Você não vai temer o dia mau, porque todas as vezes que o dia mau bater na sua porta, a palavra de Deus acende e diz: confia, continua, não tema. Eu disse para você que eu estarei contigo. Então, em nome de Jesus, viva nesse culto hoje como se você fosse uma criança. E ouça a instrução da igreja mãe e a instrução de Deus Pai. Não tema o dia de amanhã. Agora, ouça o que Deus está te falando e lute para cumprir. Porque o Pai só fala com o Filho que Ele ama. Se Deus continua falando conosco, é porque há um amor derramado sobre as nossas vidas que ninguém pode arrancar. Então siga a instrução do teu pai e não rejeite a instrução da tua mãe. Aquela menina fica olhando para mim assustada, mas estou entendendo da minha voz, né? Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade.